Determinação de oxigênio dissolvido em água pelo método de Wickler. Meu nome é Gabriel Moraes Ronella, essa é a disciplina de mesa química analítica. O oxigênio dissolvido em água é um importante indicador para estudos ambientais, dada a sua importância para o ecossistema marinho, aquático, rios, entre outros. Ele é importante para a demanda bioquímica de oxigênio, já que a matéria orgânica precisa de uma certa quantidade de oxigênio para ser oxidada. E a demanda bioquímica representa a quantidade mínima de oxigênio para dissolver aquela quantidade de matéria orgânica presente nesse afluente. E em setores importantes como a agricultura, como, por exemplo, os peixes respiram o oxigênio dissolvido em água, e baixas concentrações de oxigênio podem ser prejudicial aos peixes para seu desenvolvimento, crescimento e até causando a morte, afogamento. O princípio de método analítico é basicamente que o oxigênio dissolvido vai formar um complexo com manganês, que na presença de iodeto vai liberar O2, e esse O2 vai ser titulado, certo? E ele tem uma equivalência com O2, estequiométrica, e a gente faz essa quantificação. Um tópico importante é a amostragem. A profundidade de amostragem, os cuidados com a aeração da água, já que durante a coleta, se você fazer bolhas, isso vai causar uma maior solubilidade de oxigênio na água, fazendo falsos resultados. O uso correto da vidraria, né? Podemos ver que a vidraria padrão é esse frasco de vidro com tampa de vidro, conhecido como frasco de DBO ou frasco de Winkler, que deve ser calibrado em laboratório e contestado seu volume preciso, sempre triplicado. A amostra de profundidades, para coleta de amostras de profundidades, é usado a garrafa de Van Dorn, né? Que é esse equipamento na parte superior direita da tela, que eu vou explicar um pouquinho melhor nesse vídeo. Aqui a gente tem a garrafa, né? Ela está aberta dos dois lados e essas duas tampas estão prendidas nesses dois pininhos superiores, né? Podemos ver esses dois pininhos também no meio, que eles vão ser importantes daqui a pouco. A gente afunda a garrafa na coluna de água e a água consegue entrar, já que as duas portas estão abertas, né? E a gente vai soltar esse peso para bater naqueles dois pininhos centralizados que vão abaixar os outros dois pinos que estavam prendendo as tampas. Logo, como é demonstrado aqui, a garrafa se fecha e a gente consegue aprisionar a água e fazer a coleta. Os reagentes utilizados são o sulfato, o ácido sulfúrico concentrado, o sulfato manganoso, o indicador amido e a alcalio-detazida, que seria o alcalinizante, que no caso é o NaOH, o iodeto e a azida e uma azida. O preparo dos reagentes de sulfato, apesar de acordo com a solubilidade que a gente quer da amostra, né, no nosso caso foi mais ou menos 4 gramas, desarear a água, né, que como a solubilidade é inversamente proporcional à temperatura, fervendo a gente vai tirar o oxigênio dissolvido dessa água, para nessa solução de sulfato ter a mínima quantidade possível de oxigênio dissolvido. E é sempre necessário padronizar o sulfato, né, com uma solução padrão primário, para ter a sua molaridade muito precisa. Alcalio-detazida, né, 400 gramas de hidróxido de sódio e 500 ml de água, adicionar 900 gramas de NaI, né, que seria o iodeto, diluir para 1 litro e adicionar 300 ml de azida, a 2,5%. O sulfato manganoso, nesse nosso caso aqui ele está penta-hidratado, considerar isso para fazer os cálculos de molaridade, certo? Pesamos 350 gramas. É importante sempre usar o sulfato manganoso um pouco em excesso, e não vai atrapalhar o resultado, só que ele não pode
ele não pode faltar no meio reacional. O amido é 1%, 1 grama de amido, diluído em 100 ml de água. Vale aqui importante ressaltar que os outros reagentes foram feitos em 1 litro, para já ter esse estoque, certo? E não faltar em campo. Já o amido, ele só utilizar em laboratório, e como ele tem uma variedade muito curta, é sempre melhor fazer um pouquinho menos. Então diluir em 100 ml de água, aquecer e agitar para solubilizar completamente. A gente separou em duas partes, né? Procedimento em campo, coleta das amostras, né? De acordo com a amostragem correta, sem aerar. A adição de 2 ml de sulfato manganoso e 2 ml de álcali iodeitazida e fechar o recipiente. Aqui a gente tem um esquema. O frasco, né? A gente vai botar na superfície o sulfato manganoso e o álcali iodeitazida. Ele vai começar a formar um precipitado com uma cor amarronzada. A gente fecha o recipiente, né? E faz uma agitação bem suave. A reação aqui, essa é a reação da azida, né? Por causa que ela é colocada no reagente para evitar interferência com os compostos nitrogenados. Aqui a reação do sulfato manganoso, né? O manganês reage com a hidroxila, formando o hidróxido de manganês e depois o óxido de manganês. Nessa parte, todo o oxigênio dissolvido está na presença de óxido de manganês. Procedimento em laboratório: adicionar 2 ml de ácido sulfúrico, agitar e esperar uns 30 minutos, né, para a reação ocorrer e estabilizar. A gente pode ver que com a adição de ácido sulfúrico, o precipitado agora ele começa a ter outra cor. Na verdade, é que o precipitado dá o lugar ao iodo, né, na forma de io2, e ele tem essa cor dada a concentração na solução. Aqui a gente tem a reação, né, o óxido manganês mais iodeto em meio ácido vai formar o manganês 2+, o iodo 2 e água. Daí agora a gente vai titular com o sulfato, a gente usa o indicador de amido, já que amido, na presença de iodo, ele tem a coloração azulada, né? A gente vai titular até ficar na forma incolor. Aqui a gente tem uma esquematização, amido, certo? Vai começar a dar uma cor azulada para reação, para a solução. Aqui a titulação, né? Onde titulando sempre gota a gota, né? Sempre com agitação, até a cor da solução ficar translúcida. Essa é a reação. O I2 mais 2 de sulfatos vai formar esses complexos. E aqui a gente consegue ter um panorama geral da equação, né? Vendo como o índice estequiométrico fica 1:1. E a gente tem uma relação direta que vai ser usada pelo cálculo de OD, onde os miligramas de O2 por litro vai ser igual a molaridade de sulfato vezes o volume de sulfato do gás na titulação dividido pelo volume da amostra. E a gente tem outro cálculo de saturação, que é basicamente a condição de temperatura e pressão da fonte de amostra, né? A gente espera um certo grau de solubilidade de oxigênio e a gente tem a porcentagem de saturação de acordo com o oxigênio dissolvido calculado na etapa anterior. A conclusão é que esse método é muito versátil, muito preciso, com reações simples, um custo baixo e muito simples. Sempre usado para calibrar até outros métodos instrumentais de